Para introduzir o nosso trabalho sobre a calculadora didática, eu vou começar explicando o que é potência de 2. Potência é quando a gente eleva um número a outro número. Por exemplo, aqui eu tenho 2x ou 2 elevado a x. O que isso significa? Significa multiplicar o 2 x vezes. Aí, por exemplo, se o x daqui for igual a 3, a gente tem 2 elevado a 3, que significa 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes ele mesmo 3 vezes. E isso é o quê? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. É muito importante a gente saber uma propriedade de potência, que é quando qualquer número elevado a zero. 2 elevado a zero é 1, 13 elevado a zero é 1, y elevado a zero também é 1. Os múltiplos de 2 são 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e por aí vai. Mas a gente sabe também, usando essa potência de 2, que o 1 ele é 2 elevado a 0, o 2 é 2 elevado a 1, porque é o 2 uma vez. O 4 é 2 elevado a 2, que é o 2 vezes ele mesmo duas vezes, que é 4. 2 vezes 2 é 4. O 8 é 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2. Isso dá, aqui temos 4 vezes 2, que é igual a 8. O 16, a mesma coisa, 2 elevado a 4, que é 2 vezes ele mesmo 4 vezes. Bases numéricas são formas diferentes de representar o mesmo número. Para isso, a gente tem diversas bases numéricas, por exemplo, o decimal, o octal, o hexadecimal e o binário. Vou falar um pouquinho agora, focar mais no decimal e no binário. Para começar, eu vou falar do decimal. O que é uma base decimal? A gente utiliza no cotidiano o decimal, que é, por exemplo, o número 13, 23. Ele é na base 10 e a gente usa para representar esses números algarismos de 0 a 9. Aí a gente tem a divisão, que é a unidade, a dezena e a centena. Unidade é o x vezes isso aqui, que é 1. Por isso que é unidade, que é o primeiro termo de um número decimal. A dezena, a gente tem o segundo termo, que é o 10, algum número multiplicado por 10. E a centena, a gente tem a casa do 100 até 99. Então, 10 elevado a 2 é 100. É a mesma lógica de base 2, só que aqui é base 10, que é o 10 elevado a qualquer número real. Por exemplo, aqui a gente tem o 10 elevado a 4, que é o 10 vezes ele mesmo 4 vezes. Por exemplo, a gente tem a formação de um número. Ele é constituído pela centena, pela dezena e pela unidade. Aí a gente temos um exemplo que é do número 3. O que é o número 3? É 3 vezes 10 a 0, na 0. Por quê? Porque 3, isso aqui não é 1, isso é igual a 1. 3 vezes 1 é ele mesmo, é 3. Aí aqui a gente tem o número 2 e o número 7, seguidos. O 2, ele representa a dezena e o 7 a unidade. Aí a gente faz 2 vezes 10 na 1, mais 7 vezes 10 na 0. Isso aqui é 10 e isso aqui é 1. Aí fica 2 vezes 10, que é 2 vezes 10, mais 7 vezes 1. Isso é 20 e isso é 7, fica 27. Então, o número 27 em decimal é o número 27. Analogamente, a gente tem o número 359 seguidos. O 3 é a centena, o 5 é a dezena e o 9 é a unidade. Da mesma maneira, a gente tem que 3 vezes 10 na 2
mais 5 vezes 10 na 1, mais 9 vezes 10 na 0. Por quê? Porque 10 na 2 é 100, 10 na 1 é 10, e 10 na 10 na 0 é 1. Isso é 3 vezes 100, que é 300, 5 vezes 10, 50, 9 vezes 1, 9. A soma desses números, 359. Agora eu vou falar um pouco de binário. O binário, ele é uma forma, como eu falei anteriormente sobre bases numéricas, ele é uma forma de representar um número. Que nem a gente tem aqui o número 8. O 8 em decimal. Mas eu posso representar ele de uma forma diferente. Posso representar ele por esse número, 1000, que está na base binária. Como que a gente consegue escrever um número decimal em binário? Por exemplo, o 8 em 1000. Como que eu cheguei nisso? Aí eu vou explicar um pouco de transformação decimal. Por exemplo, aqui eu tenho o número 10. Número 10. Ele está em decimal. E eu preciso desse número mesmo em binário. O que eu faço? Eu tenho aqui o número 10, certo? O 16, sempre que eu quiser selecionar um número, eu boto 1 embaixo dele. Por exemplo, o 16, ele é maior que 10. Então, eu não preciso utilizar ele no somatório que eu vou fazer aqui. Então, eu boto 0. O 8, ele é menor que o 10, então eu posso utilizar ele. Fica aqui 8, aí eu coloco 1 embaixo dele. O 4, 8 mais 4 dá 12, então extrapola o valor de 10. Então eu não preciso usar o 4. E o 2? 8 mais 2 é igual a 10. Então eu posso botar o 2. Então, eu tenho 8 mais 2, totalizando 10. Então, eu não preciso também do 1, é só eu botar 0 nele. Então, o número 10 na base 10, que é base decimal, é igual ao número 1010 na base 2, que é o binário. Aí, repare, aqui eu tenho esse 0. Poderia ser assim? Poderia. Mas como é 0 à esquerda, ele não tem utilidade. Se fosse outro 0 aqui, tudo bem, ele seria importante, ele entraria no número. Mas como ele tá aqui, a gente não precisa expressar ele. Aí a gente tem um outro exemplo, só para fechar esse assunto de binário, que é o número 3. O número 3, ele pode ser expresso dessa maneira, que é o 2 mais 1. Só lembrando, o 1, ele é 2 na 0, o 2 é 2 na 1 e o 4 é 2 na 2. Como que fica isso? O 4, ele é maior que o 3, então eu não preciso dar ele, então eu boto 0. O 2, eu utilizo ele e ainda vai faltar um número para totalizar o 3 em decimal. Aí eu acrescento o número 1. Então, o 3 em decimal, ele é igual ao 11, 1 em binário. Agora eu vou falar da base binária. Qual que é a diferença da base binária e da base decimal? A base binária, é a base 2, e a gente usa apenas 2 algarismos para representar números binários, apenas o 0 e o 1. Por exemplo, o número decimal, 8, ele pode ser representado em binário pelo número 1000. E como que a gente consegue escrever um número que está em decimal em binário? Eu vou fazer a transformação de um número e para fixar essa ideia. Por exemplo, eu tenho aqui a transformação do número 10, que está em decimal, para o binário. A gente tem as potências de 2. 16, 8, 4, 2 e 1. Escritas em ordem decrescente, do maior para o menor. Aí a gente começa a nossa transformação, da maneira que a gente tem o número 16.
16, ele é maior que o 10, então a gente não precisa usar ele na nossa demonstração. Quando a gente não precisa de um número, quando ele não entra no nosso resultado, a gente coloca 0. Ele não entra no nosso resultado. Aí aqui a gente tem o número 10, certo? Número 8. O número 8, ele é menor que o número 10. Ele pode sim entrar no nosso resultado e vai faltar vai faltar 2 algarismos para acrescentar o número 10. Então, quando eu utilizo um número, eu coloco 1. Então, aqui fica 8 mais alguma coisa que vai dar o número 10 em decimal. O número 4. 8 mais 4 dá 12. 12 é um número maior que 10, então ele não entra na nossa representação. Como ele não entra, eu coloco 0. E o 2? 8 mais 2 é igual a 10. Então, ele entra no nosso número que vai ser gerado. E o 1, ele não entra, porque 8 mais 2 mais 1 dá 11, não dá 10. A gente precisa do 10. Então, o número 10 na base 10, que é a base decimal, ele é igual ao número 0, 1, 0, 1, 0, na base 2, que é binária. Mas como esse 0 ele tá à esquerda, ele não precisa ser expressado. Então, a gente tem que o número 10 na base 10 é igual a 1, 0, 1, 0 na base binária. Agora eu vou pegar um número qualquer, composto pelos algarismos 1, 0 e 1, e vou representar ele na base 2, que é binária, e na base 10, que é o decimal. Vou começar pela base 10, decimal. Na base 10, a gente tem centena, dezena e unidade. Lembrando que nosso número é 1, 0 e 1. Centena é 10 elevado a 2. Dezena, 10 elevado a 1. E unidade é 10 elevado a 0. Aí o nosso número fica dessa forma. 1 vezes 10 a 2, mais 0 vezes 10 na 1, mais 1 vezes 10 a 0. Isso aqui é 100, então fica 1 vezes 100, mais 0 vezes isso, que é 10, 0 vezes 10, mais 1 vezes isso, que também é 1. 10 elevado a 0 é 1. Então, o nosso número fica 100 mais 0 mais 1, que é igual ao número 101. Então, o que a gente conclui com essa transformação? Que o número 101, o número 101, aliás, ele é igual ao número 101 na base 10. Eu vou pegar o mesmo número que eu utilizei para o decimal e vou representar ele, vou mostrar qual que é a representação em binário. Então, o nosso número era 1, 0, 1, e eu vou mostrar qual número ele representa em binário. Então, a gente tem 2 elevado a 2, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 0. E temos o nosso número, que é 1, 0 e 1. Então, a gente tem 1 vezes 2 na 2, mais 0 vezes 2 na 1, mais 1 vezes 2 na 0. Isso aqui é 4, isso é 2 e isso é 1. Então, a gente tem 1 vezes 4, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 1. Como resultado, a gente tem que 4 mais 0 vezes 2, 0, mais 1 vezes 1, 1 é igual a 5. Então, o nosso número 5, ele é representado pelo número 1, 0, 1 em decimal, em binário. E o número 1, 0, 1 em binário é representado pelo 5 em decimal. O intuito desse projeto é associar didaticamente a representação binária com a representação decimal, por meio de uma calculadora binária. Para construir essa calculadora, nós utilizamos o módulo FPGA
e os conceitos da disciplina de sistemas digitais, tais como a tabela verdade, mapa de Carnot, portas lógicas e o conceito de bases binárias e decimais vistas na primeira parte do vídeo. Então, aqui nós temos o seguinte, a chave indica os números binários e temos os LEDs indicando para a gente o número em decimal. Então, aqui nós temos o primeiro número, o segundo número e o resultado da operação. Essas duas chaves indicam o primeiro número, essas duas chaves a operação e essas duas chaves o segundo número. E aqui temos as operações resumidamente. A adição nós representamos pelo zero, tendo que o zero em binário é 0, 0. A subtração representada pelo 1, que em binário seria 0, 1. A multiplicação representada pelo número 2, que em binário seria 1, 0. A divisão representada pelo número 3, que em binário seria 1 e 1. Lembrando que aqui no nosso módulo estamos representando o 0 como a chave desligada, então ela é posicionada para baixo, da forma que está aqui agora. E a chave ligada representando o 1, que seria a chavinha para cima, tá certo? Então vamos ver como funciona na prática a calculadora. Se eu quiser representar a operação 2 mais 3, sabemos que é 5. Como a gente pode representar o 2 em binário aqui nas nossas chaves? Nós sabemos que o número 2 em binário pode ser representado pelo 1 e pelo 0. E como dito anteriormente, a soma ficou com o número 0. O número 0 em binário é o quê? 0, 0. Então, 2 mais 3. O número 3 em binário, 1, 1. Colocando aqui nas nossas chaves, número 2, 1, 0, 1, chave ligada, temos 2. Primeiro, aqui o display indicando em decimal. Primeiro termo, 2. As nossas chavinhas vermelhas temos a operação. Na soma, 0, 0. As duas desligadas, tá certo? O segundo termo, 3, 1 e 1. Então, as duas chavinhas ligadas. Então, aqui temos 2 mais 3, 5. O nosso resultado. Agora, para a subtração, 1 menos 0. Sabemos que é 1. Então, como é que eu posso representar na chavinha o número 1? Pelo 0, 1. Temos o número 1. A subtração, lembrando que era representada pelo número 1. O número 1, 0, 1. O 0, 0, 0. Então, 1 menos 0, 1. Representando no módulo, temos 1, a primeira chavinha ligada, o display, número 1. Agora, a chavinha vermelha para a operação. 1 também. Então, 1 menos 0. 0 é as duas chavinhas desligadas. 0, 0. Então, 1 menos 0, 1. Agora, para multiplicação. 3 vezes 1. Para representar o 3, o que eu posso fazer? 1 e 1. 1 e 1, 3. Vezes, na multiplicação, a gente lembra que ela era representada pelo número 2. Então, 1, 0. 3 vezes 1. 1, como podemos representar 1 em binário? 0, 1. 3 vezes 1, 3. Agora, no nosso módulo. 3, as duas chavinhas ligadas. 3. Em vermelho, a nossa operação, que é 2. A primeira chavinha ligada. Então, 3 vezes. E o segundo termo, 1. Primeira chavinha ligada. 3 vezes 1, 3. Agora, a divisão. Temos 2 dividido por 2. Como representa o número 2? 1, 0. E a divisão? Sabemos que ela era representada pelo número 3. Então, 1, 1. E o segundo termo, 2. Novamente, 1, 0. Então, 2 dividido por 2, 1. Vamos ver aqui. 2, primeira chavinha ligada. Para a divisão, 1 e 1, as duas chavinhas vermelhas ligadas, dividido por 2. Essa chavinha ligada. 2 dividido por 2, 1.